Dostoiévski, revolucionário ou reacionário? Essa discussão sobre se Dostoiévski é revolucionário, é reacionário, ela é uma discussão que provoca muitas paixões, e eu quero dizer a vocês, paixões muitas vezes limitadas e limitantes. Eu quero dizer a vocês, vou deixar o link, todas as referências, vocês sabem, eu deixo o link para todas as referências que eu faço aqui nas aulas, no meu canal, para as resenhas e tal. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo para uma palestra que eu dei em 2014. Olha, gente, e lá se vão 6 anos e meio de quando eu dei essa palestra junto ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu dei essa palestra, e o título dessa palestra, cujo link vai estar disposto aqui embaixo, é o seguinte: Dostoiévski, o cristianismo e o socialismo, prolegômenos para uma filosofia da história. Esse foi o título da palestra. E ali nessa palestra, eu falei sobre a relação que Dostoiévski estabelecia entre o cristianismo e o socialismo, na sua cosmovisão, nas suas perspectivas ideológicas e ao longo de sua obra, né? E aí, gente, quando vocês vão ver os comentários daquelas palestras, sobretudo de extremistas de direita, é uma coisa, assim, que eu diria a vocês, lamentável, para não dizer que é um chorume, tá? Além dos desrespeitos e tal, para os quais eu não dou pala nenhuma, né? Quando acontecem aqui no meu canal, quero dizer que já aconteceu, a pessoa, como disse um amigo meu, que tem um outro canal, eu não vou citar o nome, porque eu não pedi autorização para citá-lo, mas é uma frase muito espirituosa: eu não dou palco, não dou tambor pro louco e louca bater. Eu só lido aqui com pessoas democráticas e respeitosas. Quaisquer pessoas que estejam aqui querendo silenciar diálogo, não tem espaço nesse canal. Esse canal é espaço de democracia. Pessoa que quer sustar a democracia, vai sustar a democracia nos seus ambientes de fascismo. Seja um extremismo ali de extrema direita, seja um extremismo, muitas vezes, de extrema esquerda também, lamentavelmente. Então, eu quero dizer a vocês que as pessoas faziam comentários nessa palestra, e é uma coisa impressionante, porque as pessoas ou não compreendiam ou não queriam compreender. É muito difícil lidar com pessoas que têm uma estruturação de pensamento autoritária e binária, ou uma coisa ou outra. Ah, Flávio, mas espera lá. O título da sua aula é binário. Dostoiévski, revolucionário ou reacionário? Pois é, esse título é capcioso e eu não gosto dele. Mas por que você deu? Porque ele é chamativo. Só por isso. Porque eu vou desconstruí-lo. Porque é o seguinte: Dostoiévski foi um revolucionário e um reacionário. E combinava essas características. Como? Se todos e todas nós formos sinceros conosco mesmos, nós mesmos combinamos várias características progressistas e muitas vezes regressivas, conservadoras. Eu vou mostrar como, dando flashes, fazendo um panorama, em como Dostoiévski estabelecia essas articulações. Mas é importante dizer desde já que aquelas pessoas que querem ver em Dostoiévski ou um revolucionário, um esquerdista contumaz e retilíneo, inequívoco, não conseguem explicar por que Dostoiévski, ao fim da vida, apoiava o imperialismo russo, era xenófobo, era antissemita, falava sempre mal do pessoal dos turco-otomanos ali do Cáucaso, dos islâmicos. É uma coisa lamentável. E vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um link para a revista Cult, o exemplar da revista Cult. Na verdade, não é a entrevista como um todo que eu vou citar, mas o link vai levar vocês à edição da revista Cult de dezembro de 2015, quando eu, Flávio Ricardo Vassoler, entrevistei a professora Susan McReynolds, que foi a minha supervisora do pós-doutorado lá nos Estados Unidos, e ela tem uma tese justamente defendendo que Dostoiévski, sobretudo nos seus textos de intervenção no diário de um escritor, e foi um conjunto de textos de intervenção política, literária, filosófica do Dostoiévski ao longo da década de 1870, e esse diário de um escritor ali, nas revistas em que ele publicava os textos, sobretudo as suas, ali, por exemplo, a Vremia, a revista Tempo,
fizeram Dostoiévski um interlocutor muito importante ali, um autor e um representante muito importante da inteligência russa em meados do século XIX. A Susan McReynolds, a quem eu mando um grande abraço, tive uma relação profissional muito importante com a professora Susan McReynolds, junto à Universidade Northwestern, lá dos Estados Unidos. A professora Susan McReynolds considera Dostoiévski a precursor da inteligência, da intelectualidade fascista na Europa. Vejam vocês. Olhem só. Então, quem acha que Dostoiévski, por ter feito parte, no fim da década de 1840, de um círculo revolucionário, o famoso Círculo de Pietraszewski, que propugnava pela abolição da servidão e pela derrubada do czar, pela implementação de uma república socialista na Rússia, está enganado. Dostoiévski não permaneceu esquerdista como era em 1840 e nunca foi, estritamente falando, um esquerdista radical e ateu, como, por exemplo, Pietraszewski, que era o membro em cuja casa os petrachevistas se encontravam. Dostoiévski sempre conciliou cristianismo e socialismo. Eu vou explicar isso para vocês. Peço que as pessoas que têm uma propensão mais binária deixem essa propensão fora da aula de hoje, para a gente entender um pensamento mais contraditório e complexo, como nós somos, né? Como nós somos, na verdade. Então, quem quer ver em Dostoiévski um revolucionário contumaz, me explique, por favor, onde há revolução em pan-eslavismo, imperialismo pan-eslavista, xenofobia contra os poloneses, antissemitismo e proselitismo religioso em relação aos muçulmanos. Vocês estão percebendo? Então, isso é uma questão aí complicada. Agora, vamos para o outro lado. Quem quer ver em Dostoiévski? Por exemplo, como a professora Susan McReynolds, de quem eu tive a alegria de discordar com muita democracia. Ela me deu, professora Susan McReynolds, aulas e mais aulas de liberalismo, no melhor sentido emancipatório do liberalismo político, que é a dimensão voltairiana de que posso ser contrário ao que você pensa, mas defenderei o seu direito de assim pensar e de assim falar e de assim agir. Claro que dentro do limite de razoabilidade democrática, né? Se você dá margem para pessoas que querem exorbitar a ordem democrática para aboli-la, como está acontecendo ao redor do mundo, e aqui no Brasil, aí a questão é muito complicada, como nós sabemos, né? Então, quem quer ver em Dostoiévski um reacionário pura e simplesmente, me explique, por favor, por que Dostoiévski fez parte de um círculo revolucionário? Por que nas obras de Dostoiévski os humilhados e ofendidos e os mais pobres têm tanto espaço? Os seus sofrimentos são apresentados. Há toda uma comiseração, há toda uma solidariedade, há toda uma dimensão de que a sociedade tal como está precisa ser, se não revolucionada, reformada, precisa ser transformada, de que precisa haver uma preocupação moral e social com as agruras dos humilhados e ofendidos, é inclusive um título, o título de um romance de Dostoiévski do começo da década de 1860, é importante frisar isso. Então, gente, como é que se pode falar, por exemplo, isso? Como é que se pode falar que Dostoiévski é pura e simplesmente um reacionário quando as discussões sobre o socialismo ocupam um lugar de primazia na sua obra? Então, gente, Dostoiévski era alguém que combinava elementos de ambos os campos. E quero dizer a vocês que na sua época, e inclusive hoje, é atacado por não se posicionar de forma política estrita. Ele recebeu críticas à esquerda, ele recebeu críticas à direita e continua recebendo. Como no meu livro, Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, foi publicado em 2018 pela editora Eda, e cujo link eu vou deixar aqui embaixo para vocês, eu tento mostrar, gente, como é importante analisar Dostoiévski pelo prisma da contradição. Eu, na segunda parte do meu livro, como pesquisador de Dostoiévski, sustento que Dostoiévski estabelece uma filosofia da história que faz uma conjuminação, um entrelaçamento progressista entre cristianismo e socialismo, tá? Mas eu tenho plena ciência de que essa não é a única leitura possível de Dostoiévski, mas é uma leitura que eu defendo e que traz toda uma filosofia da história
ao longo da obra do autor. Me posicionando assim, eu tive uma questão extremamente heterodoxa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a espiritualidade de Dostoiévski parece um feudo, muitas vezes, entre a fortuna crítica. As pessoas querem afirmar de forma irrestrita que Dostoiévski era um autor vinculado ao cristianismo ortodoxo. Gente, claro que Dostoiévski tinha vinculação com o cristianismo ortodoxo. Ele foi alguém forjado na tradição do cristianismo ortodoxo russo e defendeu o cristianismo ortodoxo. Nos Irmãos Karamazov, por exemplo, há toda uma discussão sobre a dimensão de o Estado se tornar igreja e a igreja se tornar um Estado, e ali com as bases do cristianismo ortodoxo. Então é importante dizer que existe sim uma defesa e uma unção de Dostoiévski, uma defesa e uma unção do Dostoiévski no cristianismo ortodoxo. Porém, eu morei na Rússia entre os anos de 2008 e 2009 e assisti às celebrações nas belíssimas igrejas ortodoxas, que são verdadeiras obras de arte. Tem as paredes pintadas, coloridas, com os temas dos evangelhos. É uma coisa muito bonita. E a celebração ortodoxa, gente, ela é extremamente ritualística, não há bancos. Por exemplo, as pessoas que forem católicas aqui, e mesmo os protestantes e as protestantes, estão acostumados a ir à igreja, ir à sinagoga, ir à mesquita. Na verdade, na mesquita não. Na mesquita não há bancos. Mas na sinagoga há. A sinagoga, obviamente, do judaísmo e as mesquitas do islamismo, tá? E vocês estão acostumados e acostumadas a se sentarem durante a celebração. Por vezes vocês se levantam, cantam hinos, cantam músicas, bom, e assim por diante. Na igreja ortodoxa não há bancos, as pessoas ficam de pé durante todo o ritual, e boa parte do ritual se dá atrás de biombos, para enfatizar a questão do mistério. O que eu tenho a dizer desde já? Que a espiritualidade de Dostoiévski, para mim, está em disputa, está aberta. Dostoiévski tem uma espiritualidade extremamente moderna, e eu vou dizer por que moderna. Quem conhece aí, historicamente, histórica e teologicamente, as premissas da reforma protestante, sabe que uma das questões mais importantes para o Martinho Lutero, esse antigo clérigo da Igreja Católica alemão, né, que depois revolucionaria a trajetória espiritual do mundo, capitaneando a reforma protestante e tudo mais, como vocês sabem, o protestantismo ele aproxima profundamente o fiel e a fiel da divindade. Vejam, no catolicismo não há propriamente uma dimensão, um incitamento à leitura, um estímulo à leitura da Bíblia. Em geral, nas missas, os padres trazem a liturgia, trazem o mote interpretativo. Isso acontece também nas igrejas protestantes, né? Sejam elas as históricas, sejam as neopentecostais, né? Movimentos mais recentes aí, que tem um século e tudo mais. Aí provém dos Estados Unidos. Mas é importante dizer que o Lutero foi o primeiro ali a traduzir a Bíblia do latim ou das línguas originais, por exemplo, o hebraico e o grego, para a língua vernácula, no caso ali o alemão. As missas, por exemplo, outrora eram celebradas em latim, as pessoas não conheciam o latim, era o clero que conhecia o latim. Então o Lutero, ele traz o fiel e a fiel para próximo dos ensinamentos bíblicos e trazem a dimensão de uma consciência que pode, inclusive, interpelar e conversar com Deus de forma rente. Tem uma colocação do Evangelho, uma própria palavra de Jesus Cristo, quando ele faz críticas aos fariseus, Cristo está dizendo nos Evangelhos que os fariseus rezam da boca para fora, fazem os seus rituais para que outras pessoas os vejam, e não tem comiseração efetiva no coração, não tem a espiritualidade enraizada ali na alma, no coração. E aí Cristo vai dizer, fecha a tua porta quando fores orar, quando fores rezar. O católico geralmente fala rezar, e o protestante fala orar, né? Eu tenho amigos católicos, amigos e amigas católicos e católicas, amigos e amigas protestantes, e eu percebo essa diferença, né? E fecha a porta quando fores orar. O teu pai te ouve. Gente, vocês têm a dimensão da proximidade? Aqui, a mediação da igreja, a mediação dos santos, que já não há no protestantismo, ela se arrefece e as pessoas se aproximam de Deus. E por que eu estou falando do protestantismo? Dostoiévski não era um protestante. Mas a reforma protestante e a revolução que o protestantismo traz para a espiritualidade é tão radical
que isso influi profundamente na vivência que nós temos ou não temos com relação à espiritualidade. Eu tenho respeito por quem tem espiritualidade, eu tenho a minha, e eu tenho respeito por quem não tem espiritualidade. Só que eu não estou querendo usar esse canal para converter ninguém. Eu, na verdade, quero usar esse canal como universidade aberta para disseminar conhecimentos e debates críticos e disseminar o amor que eu tenho pela literatura e também o apreço que eu tenho pelo cinema, pela filosofia, pela história. Por isso, eu acho importante disseminar as ideias e que as pessoas sejam convencidas por si sós, que as pessoas formem o seu próprio corpus ali de investigação. E é importante dizer que, em Dostoiévski, os questionamentos em relação a Deus são os questionamentos extremamente intelectuais, racionais, agônicos, diante do sofrimento. Não são questionamentos litúrgicos, ritualísticos. Em enorme medida, a espiritualidade desponta nas obras de Dostoiévski, por exemplo, em O Idiota, com o romance O Idiota, do grande príncipe Mushkin, essa personagem formidável, essa fusão entre Jesus Cristo e Dom Quixote, uma personagem sumamente boa que Dostoiévski concebeu. O Mushkin é muito mais um pregador, é muito mais uma pessoa boa, que perfaz boas ações, que não quer estar nas quedas de braço com os demais, do que alguém que está conclamando as pessoas a assistir a um culto. E quero dizer a vocês que pouco depois da morte de Dostoiévski, uma figura de autoridade da Igreja Ortodoxa Russa chegou a dizer que, no discurso que Dostoiévski fez sobre Pushkin, eu vou deixar os links para esses textos para vocês, havia ali uma ruptura com a Igreja Ortodoxa e suas premissas. Vocês estão percebendo? Não é pacífica a filiação religiosa de Dostoiévski, como não é pacífica a sua filiação política. Por quê? Porque Dostoiévski, essencialmente, era um livre pensador. Um livre pensador que municiou tanto o ateísmo quanto a espiritualidade em suas obras, com igual força, e muitas vezes com força maior, inclusive para o ateísmo. Existem questões ateias que Dostoiévski lança que não foram respondidas em sua época e em suas obras. Infelizmente, porque, por exemplo, as questões que o Ivan Karamazov, essa grande personagem do romance Os Irmãos Karamazov, lança em relação ao mal no mundo e a cumplicidade de Deus em relação ao mal, essa questão sobre o mal no mundo, o mal que transpassa a história e a existência de um Deus bom, essa questão, já diria Friedrich Nietzsche, em seu O Anticristo, obra que eu resenhei na semana passada aqui no canal, e cujo link eu vou deixar o link para a obra e vou deixar o link aqui para a minha resenha. O Nietzsche vai dizer no Anticristo, o grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele vai dizer que essa pergunta sobre o mal no mundo e o papel de Deus, se cumpre-se, se não cumpre-se em relação ao mal no mundo, tendo a concepção de que Deus é bom, ela se confunde com a própria existência da filosofia, cujos bastidores, cujas antecâmaras, cujo subsolo é a teologia. Vocês estão percebendo? E quero dizer a vocês que nesta quinta-feira eu vou fazer uma resenha sobre a obra Confissões de Santo Agostinho, tá? Eu vou fazer uma resenha sobre as confissões do teólogo católico Santo Agostinho, e nessa resenha que eu vou fazer, eu vou discutir a resposta brilhante, genial, altamente espirituosa, inteligente e pia do Santo Agostinho em relação ao mal no mundo em face da existência, para ele, existência, claro, ele que acreditava em Deus, ele que era um clérigo católico, e depois foi canonizado como Santo Agostinho, a existência de um Deus sumamente bom, assim ele o concebia, em face do mal no mundo. Então vocês estão percebendo? Livre pensador também, porque ao invés de se posicionar politicamente de forma estrita, e ele o fez, Dostoiévski o fez, por exemplo, em Os Demônios. Ele tentou fazer, e fez, né, no romance Os Demônios, um panfleto. Por isso que muitas vezes Os Demônios esse romance perde um pouco da sua força. Apesar de ser brilhante, apesar de ser maravilhoso, Dostoiévski como que unilateralizou em determinados momentos a crítica aos revolucionários de esquerda. Ele que depois da Sibéria, depois dos anos de prisão, de trabalho forçado na Sibéria, depois de ver a sua pena de morte por ter feito parte do círculo de Petrashevski, comutada e revertida em longos anos de trabalhos forçados na Sibéria, Dostoiévski passa para o campo da direita,
pelo menos politicamente e jornalisticamente nas suas intervenções, e faz diatribes, faz críticas acerbas contra os revolucionários de esquerda. Eu vou explicar aqui por quê e em que medida. Eu vou fazer um panorama. Esse assunto é tema para curso, que eu posso vir a dar ano que vem pela plataforma Zoom, tá, gente? Então é importante dizer isso. Agora, esse panfleto dos demônios não deixa de mostrar as contradições entre os conservadores, as contradições entre aqueles que, à época, defensores do capitalismo, eram progressistas, porque o capitalismo na Rússia não havia vingado ainda, havia ali, a burguesia ainda era solapada pela nobreza, que tinha poder político. Então o capitalismo era um campo de abertura e progressismo, claro que o socialismo estava muito mais à esquerda, mas Dostoiévski, e isso é importante dizer, é radicalmente anticapitalista. E esse anticapitalismo do Dostoiévski chegou a ser de esquerda, mas era também, ao fim da vida, um anticapitalismo de direita. Flávio, você está ficando doido? Como assim anticapitalismo de direita? Gente, nós temos que pensar a história das ideias sempre de maneira contextualizada, entendendo a gênese e as metamorfoses das ideias. Nós temos na Rússia do século XIX, que é o período do qual o Dostoiévski faz parte, um sistema social nobiliárquico, feudal, monárquico, lamentável, que já foi muito tarde com a Revolução de Fevereiro de 17, né, que derrubou a monarquia, um sistema ali de analfabetismo para a maior parte da população, de opressão da casta nobre e do czar em relação à população, um sistema que tem a vergonha de ter abolido a servidão da gleba só no começo da década de 1860. O Brasil é o campeão das Américas de ter a vergonha de ser o último país a abolir a escravatura. A Rússia aboliu a servidão da gleba no começo da década de 1860, tá? Então havia aqueles que eram anticapitalistas por defender a nobreza, por defender o czarismo, por defender o feudalismo russo, ainda que estivesse se capitalizando e se industrializando. Então era a direita de uma certa direita. Vocês estão entendendo isso? Então é importante dizer que o Dostoiévski, no fim da vida, achava que o sistema de castas russo, o sistema russo que colocava as castas em desigualdade, mas estabelecia relações, pelo menos na cabeça de Dostoiévski, na prática a coisa era muito diferente. Mas como tipo ideal, como formulação ideal, a dimensão de que havia um sistema de castas que estabelecia relações de reciprocidade entre os membros de toda a sociedade, de honraria, e que essa sociedade estava imantada da espiritualidade cristã, e que essa espiritualidade cristã para Dostoiévski, aí sim é uma coisa que o coloca tanto na direita quanto na esquerda, como eu vou falar para vocês já já, e que essa espiritualidade cristã, pressupondo a eternidade da alma, a eternidade do espírito, a vida após a morte, e a dimensão de que cada falta, cada ação cometida reverbera só o Cebolinha, né, gente? Nosso querido Cebolinha, do nosso Maurício de Souza, eu, leitor contumaz dos gibis da Turma da Mônica. Então, reverbera pela eternidade que, por exemplo, se eu cometer uma falta, eu tenho que me ver com a pessoa em face de quem eu cometi essa falta, seja nessa vida, seja na eternidade, ou eventualmente na outra vida, como eu defendi um diálogo entre Dostoiévski e Allan Kardec no meu livro Dostoiévski e a Dialética, que eu já mencionei aqui durante essa aula e cujo link vai estar disposto embaixo desse vídeo. Então é importante dizer que para Dostoiévski o cristianismo não era um fator apenas e tão somente de ritualística, de acender vela, de beijar o santo, de ir para a missa. Era um fator de existência do perdão, de reconciliação das pessoas entre si, de ter uma baliza, ou seja, uma baliza inquestionável e acima de todas e todos, leia-se, Deus, em função de quem as faltas eram matizadas e que detinha um sentido de verdade e um sentido de lei universal, de cosmovisão, que fazia com que o ego, porque Dostoiévski não era nenhum parvo, nenhum ingênuo, nenhum papalvo que desconhecia a natureza humana, sabia quão egoístas, quanto egoísmo nós temos na nossa essência, infelizmente, como nós somos egoístas,
como nós temos o egoísmo como um mote, a violência, o egoísmo, o autointeresse como um mote muito importante, Dostoiévski via que sem Deus, sem o princípio de eternidade da alma, tudo seria permitido. Esse é o aforismo atribuído ao Ivan Karamazov, no romance Os Irmãos Karamazov, e ele via que não haveria freios, ou para usar um termo freudiano, um superego que ali podasse o sentido de hedonismo e sanha por prazer e maximização das satisfações pessoais. Quero dizer a vocês que no comecinho do canal, na segunda semana deste canal, esse canal tem pouco mais de 3 meses, eu dei uma aula intitulada Se Deus Não Existe, Tudo é Permitido? E essa aula tá aqui no canal, claro. Eu vou dispor para vocês o link para essa aula aqui embaixo desse vídeo. Aí vocês podem assistir a essa aula. E ali eu faço toda uma discussão sobre o entrelaçamento entre ética e espiritualidade em Dostoiévski a partir do aforismo atribuído ao Ivan Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Bom, muito bem. Posto isso, eu vejo muito mais uma espiritualidade antirritualística, uma espiritualidade reflexiva, uma espiritualidade menos do rito, menos da missa, menos do culto, menos da celebração, menos do dogma. E eu não estou criticando quem tem uma espiritualidade nesse sentido. Eu estou fazendo a diferença daquilo que eu vejo na obra de Dostoiévski. Suas personagens sofrem e interpelam Deus a cada momento. Deixa eu mencionar para vocês essa grande personagem, o jovem Hippolyte, do romance O Idiota. O Hippolyte é um jovem de pouco mais, salvo engano, de 20 anos, que vai ter a vida ceifada em poucas semanas pela doença terrível do século XIX, inclusive do começo do século XX, a tuberculose. A tuberculose não foi uma doença ali generosa, por exemplo, como o foi com Manuel Bandeira. Ô Flávio, você tá doido? Você está falando que a tuberculose é generosa? Gente, porque assim, o Manuel Bandeira, que escreveu o Pneumotórax, nosso poeta recifense Manuel Bandeira, e vou deixar o link para vocês, para a leitura de Vassoler de 3 poemas do Manuel Bandeira, que eu já fiz aqui no canal. O Manuel Bandeira achou que ia morrer de tuberculose em jovenzinho, e, salvo engano, morreu com mais de 80, ou quiçá até 90 anos, nosso querido Manuel Bandeira. Estive ano passado, faz um ano atrás, no meu aniversário, estive no Nordeste, estive ali em Recife, para falar como os recifenses dizem, e as recifenses dizem, estive no Recife e tirei fotos ali ao lado da estátua do Manuel Bandeira, que fica à beira do Capiberibe, do rio Capiberibe, esse belo rio ali da cidade do Recife. E só que, na verdade, muitas pessoas morriam jovens. O Kafka, por exemplo, morreu, salvo engano, de tuberculose, jovenzinho, pouco mais de 40 anos, nosso querido Franz Kafka. E o Hippolyte, a personagem do Idiota, tem tuberculose, e num determinado momento ele diz o seguinte: é maravilhosa. As interpelações que Hippolyte faz em relação à divindade são simplesmente maravilhosas. Ele diz o seguinte: realmente, tentar compreender a providência, a divindade, com as nossas categorias reflexivas, é uma humilhação para a divindade. Na verdade, é uma vergonha para nós, uma humilhação para a divindade, como se nós pudéssemos abarcá-la. E essa é a tradição judaico-cristã que acha que o ser humano não pode compreender a divindade. Diferente é a compreensão, por exemplo, do espiritismo, que acha que espiritualidade e razão devem andar par e passo, devem andar lado a lado. Muito bem. O Hippolyte vai dizer, mas se eu não posso compreender Deus, ainda assim é muito difícil responder por aquilo que eu não posso compreender. Porque eu não tenho uma reflexão sobre Deus abstrata, livresca, filosófica. Deus precisa responder para mim, porque daqui a 2 semanas, eu com 20 anos, mal começando, mal atravessando a letra C da minha existência, a terceira letra do alfabeto, eu vou ser ceifado pelo cosmos. E eu quero saber se ser ceifado por Deus tem algum sentido ou não tem. Porque se não houver sentido, Hippolyte como que poderia pensar que Deus deveria existir para ser culpado por aquilo que está acontecendo para ele, com ele? Então, gente, essa interpelação do Hippolyte, que pode ser tida como blasfêmia, é algo que está na raiz mesmo da modernidade. A modernidade não aceita mais que o silêncio de Deus seja colocado. Quem conhece os filmes do grande diretor sueco Ingmar Bergman, e eu já fiz a primeira resenha de filme aqui do canal, foi uma resenha sobre o filme O Sétimo Selo. Vou deixar para vocês também o link para a resenha de O Sétimo Selo. E aí, gente, é importante dizer o seguinte, que o Bergman é, nesse sentido, um dostoiévskiano radical.
Porque as suas personagens estão continuamente olhando para a abóboda do céu, para a abóboda celestial, e tentando escrutar, tentando auscultar Deus que permanece em silêncio. Essa é uma pergunta radicalmente moderna. Ah, Flávio, mas Santo Agostinho já estava fazendo. Pois é, um teólogo e filósofo da igreja. Mas a relação que as pessoas comuns, os fiéis comuns e as fiéis comuns tinham com a espiritualidade era a relação que minha avó tinha. Fazer se persignar adiante, né? Aqui se for, vamos lá, se for católico, em nome do Pai, do Filho, aqui vai para o meu ombro direito, e do Espírito Santo, amém. Se for ortodoxo, pega os 3 dedos lá, ortodoxo russo, pega os 3 dedos, em nome do Pai, aí não vai aqui para o meio do peito, vai para o umbigo, em nome do Filho, vem para o ombro, desculpa, esse aqui é o esquerdo, né? Vem para o ombro direito, meu ombro direito, e depois para o ombro esquerdo. É o oposto. Aquilo que os ortodoxos fazem ao fazer pelo sinal é o oposto daquilo que os católicos fazem ao fazer o pelo sinal, tá bom? Então a relação mais ritualística, ela dá lugar, claro que ela ainda existe, dada a questão, gente, que muitas pessoas sofrem crime social, principalmente numa sociedade como a brasileira. Por exemplo, por que será que nos países escandinavos, nomeadamente Suécia, Finlândia, Noruega, a Dinamarca, o ateísmo chega a 80%? Eu não quero dizer que o ateísmo ele se restrinja, que a espiritualidade se restrinja à quantidade maior ou menor de educação formal. Eu não sou ateu e pude galgar todos os campos da educação formal. Então, eu tive educação formal, no Brasil isso é privilégio, infelizmente não é direito, mas tenho espiritualidade. Muitos amigos e amigas minhas, por exemplo, do doutorado, do mestrado, da pós-graduação, são ateus e ateias. Então, a gente pode encontrar uma correlação entre grau de educação e ateísmo, mas a espiritualidade é um fenômeno muito mais complexo do que propriamente a cognição, o grau de cognição. Mas, de fato, nos países escandinavos, a boa parte da população, na verdade, a maioria da população, se identifica com o ateísmo. E é possível que no Brasil, que é um país, claro, de uma exuberância religiosa maravilhosa, de um sincretismo religioso simplesmente formidável, em que pessoas que, por exemplo, têm profissão de fé católica, tomam ayahuasca, vão para o centro espírita, vão para a igreja evangélica protestante, vão para o terreiro de Umbanda, vão para o terreiro de Candomblé, é uma coisa simplesmente magnífica, o que acontece na espiritualidade popular brasileira. É claro que muitas vezes líderes de igreja são sectários, mas é muito bonito. É muito bonito pensar, por exemplo, no estado da Bahia, formidável estado da Bahia, Bahia de todos os santos. Vejam só. Então, se muitas pessoas no Brasil tivessem tido acesso a uma educação formal, que é o direito que a Constituição estipula, que é sonegado às pessoas, é possível que muitas pessoas não tivessem a espiritualidade que têm e questionassem radicalmente. Isso é uma velha verdade, né? Que o iluminismo nos ajuda a compreender. Porém, gente, a relação com a espiritualidade é gozada. O nosso querido Milor Fernandes, dizia o seguinte: camarada é ateu, até o avião, e ateia, até o avião começar a cair, até chegar uma doença. O ateísmo pressupõe sanidade, caráter saudável. Esse xiste do Milor deveria ser bem levado a sério, porque é interessante perceber pessoas pedindo ajuda a alguém ou alguma entidade quando estão no bico do corvo. Essa é uma questão importante e dá a dimensão de que a solidão no cosmos, a dimensão de estar sozinho no cosmos, a dimensão de ser fruto de uma chuva aleatória e casual de átomos, é uma questão extremamente encarniçada. Mas eu digo isso por quê? Porque é com essa filiação que Dostoiévski essa filiação que Dostoiévski tem. Vocês vão ver os questionamentos das suas personagens, os questionamentos do Raskolnikov. Eu acabei de dar um curso, tá fresquinho na minha cabeça, tá fresquinha na minha cabeça toda a trama do Crime e Castigo. Semana passada acabei um curso pela plataforma Zoom sobre o Crime e Castigo. E o Raskolnikov interpela Deus em vários momentos, interpela a Sônia, essa grande personagem salvífica do Crime e Castigo, a todo momento, com essas questões radicais sobre a existência ou inexistência de Deus. Então, quero dizer a vocês, gente, que essa espiritualidade dostoiévskiana é matizada e complexa. E quero dizer mais a vocês. Qualquer pessoa que tenha lido os evangelhos, 4 evangelhos, eu convido vocês, gente, a não lerem só os evangelhos de João, Marcos, Lucas e Mateus. Por que vocês não leem o evangelho de Judas Iscariotes?
Por que vocês não leem o Evangelho de Maria Madalena? A igreja os proscreveu. E eu não quero saber da proscrição da igreja. Eu não quero saber. Eu quero saber de livre pensamento. Vão atrás dos evangelhos de Maria Madalena e de Judas Iscariotes, que foi para sempre aí proscrito da história, anatematizado, amaldiçoado pela história como suposto e possível traidor de Jesus Cristo ali no Monte das Oliveiras, traindo Cristo com um beijo, né? O beijo de Judas, o famoso beijo de Judas, denuncia Jesus Cristo para os soldados ali romanos com um beijo, né? No Monte das Oliveiras. Estive ali no Monte das Oliveiras, que fica a 2 quilômetros e tanto da cidade murada, da cidade velha de Jerusalém. Quem lê os evangelhos, e sobretudo quem lê os Atos dos Apóstolos, é uma coisa mais formidável. Quero dizer a vocês que estive, tanto no final de 2017 quanto no final de 2018, estive na cidade de Kfar Nahum. Vocês sabem que cidade é essa? Kfar Nahum? Vocês conhecem biblicamente essa cidade como Cafarnaum. Kfar, em aramaico, é Pedro, ou Kefa. Quem já viu aqui o filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, esse que é um filme radicalmente agônico, mostrando as últimas 12 horas de Jesus Cristo perfazendo a sua paixão, né, até a crucificação no Morro do Gólgota, esse Morro do Gólgota que está hoje dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Quem quiser ver vídeos que eu fiz, são vídeos à época mais amadorísticos, não que eu tenha me tornado profissional, mas tô dando minhas cacetadinhas, tô melhorando, né, gente? Tô dando uns passos ali melhorzinhos. Quem quiser ver vídeos que eu fiz em Israel, em Jerusalém, ou Israel/Palestina, né, gente? Israel/Palestina. Quem quiser ver vídeos que eu fiz ali na Via Dolorosa de Jesus Cristo, pode ir até a playlist Vassolero Nômade em Israel e na Palestina, e vocês vão encontrar um vídeo longo que eu fiz do começo da Via Dolorosa, ao longo da qual Cristo carrega a sua cruz, até a Igreja do Santo Sepulcro. Esse que é o coração maior da cristandade, e tem um local ali na Igreja do Santo Sepulcro, está sobrelevado, onde fica o Morro do Gólgota. Muito bem. O que eu vou dizer a vocês? Eu vou dizer o seguinte, que em Cafarnaum, que tem a vila de pescadores, onde Cristo encontrou, onde Jesus Cristo encontrou Pedro estava ali à beira-mar, estava pescando os peixes com sua rede, e aí Cristo falou, Pedro, a partir de agora você será não pescador de peixes, mas de homens. Largue tudo e me siga. E a partir daí, Pedro seguiu Jesus Cristo, apesar de, quem vai se lembrar, eu tive, inclusive, é uma coisa de arrepiar, gente. Eu tive no local onde supostamente aconteceu, digo supostamente, porque como é que a gente vai determinar o certo, mas é o local onde se diz que aconteceu o julgamento de Jesus Cristo, do qual ali participaram os fariseus, ou membros do grupo fariseu, do grupo dos fariseus, e o governador da Judéia de então, Pôncio Pilatos. É de arrepiar, né? De ficar eriçado, de ficar arrepiado de chegar até lá. E é importante dizer que o Pedro negou Cristo 3 vezes, né? Aquela famosa passagem do Evangelho em que ele nega Jesus Cristo 3 vezes ali, isso já havia sido dito para o próprio Pedro, quando ele disse que jamais negaria Jesus Cristo. Mas é importante dizer que em Cafarnaum, no Atos dos Apóstolos, eu vou colocar o versículo ali, às vezes eu esqueço a qual versículo eu estou me referindo, mas é fácil achar no Google, mas é um versículo muito bonito. E aqueles que são conservadores cristãos, conservadores e conservadoras, eles e elas têm que dar nó em pingo d'água para explicar o que esse versículo está fazendo nos Atos dos Apóstolos, porque isso, para mim, é a coisa mais progressista, mais humanista, mais caridosa e mais, eu diria para vocês, socialista que existe no cristianismo. Vejam vocês. E eu diria até mais, é mais radical até do que o socialismo. É uma coisa impressionante. A comunidade de Cafarnaum era uma comunidade de pescadores, né? E em determinado momento dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos, entre os quais Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra soerguerás o meu reino, assim diz Jesus Cristo. Os apóstolos pedem que as pessoas façam a doação dos seus bens. Aí vocês vão falar, tá aí o dízimo. Não, era até uma doação completa. E aí os apóstolos dividiriam os bens. Vejam o que eu vou falar agora. Com base no princípio de igualdade, não, é até mais profundo. Porque é o seguinte, se existe uma pessoa que está passando fome e eu não estou, essa pessoa tem mais necessidade do que eu.
Já o Aristóteles, esse grande filósofo grego, autor, por exemplo, da Política e, entre outros livros, claro, mas autor da Política e autor da Ética a Nicômaco, já Aristóteles chegou a dizer o seguinte, que é preciso tratar os desiguais desigualmente. Ele estava referendando aí uma dimensão de desigualdade? Não, ele estava dizendo que a igualdade muitas vezes não dá conta, porque as necessidades, elas são desiguais, elas envolvem aquilo que deve ser tido como equidade. Então, na Ética Nicômaco, Aristóteles vai dizer, por vezes é preciso ter desigualdade, ou seja, um tratamento diferenciado, para fazer com que as pessoas tenham igualdade. E é um exemplo que eu estou dando. Se eu não passo fome e existe uma pessoa que passa fome, essa pessoa precisa mais de alimentos do que eu. A mesma coisa vale para o frio, a mesma coisa vale para a moradia, e assim por diante. Então, os apóstolos faziam a divisão dos bens com equidade, o que é mais radical até do que a igualdade. É uma etapa superior em relação à igualdade. Olha que coisa maravilhosa. E mais, as pessoas que faziam parte da comunidade de Cafarnaum, essas pessoas, elas levantavam as mãos e diziam, eu não preciso, ou eu preciso. Então tinha uma liberdade moral, de livre-arbítrio, de escolha de fazer o bem e o mal. Bom, gente, onde está aí, me expliquem, onde está aí a defesa de megacorporações privadas, megacorporações, estou falando de propriedade privada, uma pessoa que tem uma lojinha, pessoa ter o seu próprio apartamento, inclusive, quero fazer um parêntese, que a tradição socialista, e eu não sou marxista, não sou socialista, mas tenho muito respeito pelas lutas que essa tradição fomentou. A tradição socialista é muito mal compreendida, quando não deturpada com má fé, quando se diz que tudo deve ser dividido. Não, gente. Marx, Engels e os seguidores ali estavam falando de distribuição dos meios de produção, socialização dos meios de produção. Empresas, instituições financeiras, empresas, basicamente, os meios de produção. Mas a gente poderia falar das casas de finanças também. Tudo bem? Nunca estiveram, a verdade, em nenhum país do socialismo real, os meios de produção foram socializados para a classe trabalhadora. Nunca, em nenhum momento da história do socialismo real, a classe trabalhadora se apoderou dos meios de produção. Houve as experiências maravilhosas de democracia no chão da fábrica com os savietes, com os conselhos operários. Mas depois do devir da Revolução Russa, e Stalin colocou ali, pisou com coturno, esse grande criminoso do século XX, Iosif Vissarionovich Djugashvili, o Stalin, e suprimiu ali os savietes. É um grande traidor da causa da emancipação e da utopia. Mas isso é assunto, já foi assunto, inclusive, para uma aula que eu dei aqui no canal. Vocês vão vendo, o legal, gente, de dar essas aulas, é que assim, conforme o tempo vai passando, eu posso fazer as referências a aulas que eu já dei, a resenhas que eu já fiz, e aí vocês podem ter todo um corpus de referência. E sempre digo, todas as referências vão estar aqui embaixo, embaixo desse vídeo, tá bom? O moderador aqui do canal, só para fazer um comentário, tá falando com o Renato, você pode enviar a qualquer momento uma pergunta no Superchat. Então, quem quiser me interpelar agora, faz uma pergunta patrocinada no Superchat, que eu vou conversar com você, no Super Sticker e no Superchat, tá bom? Então, vamos lá. Posta essa questão do Atos dos Apóstolos, essa é uma dimensão com a qual Dostoiévski concordava. Dostoiévski tinha comiseração pelos humilhados e ofendidos. Dostoiévski fez parte de um grupo revolucionário, mas aqui eu não quero falar só do homem político Dostoiévski, eu quero falar da sua obra. Na sua obra, o choro e o ranger de dentes estão apresentados. A miséria está apresentada. Quem lê o Crime e Castigo sabe que os bairros mais pobres, miseráveis de São Petersburgo são apresentados. Sabe a agrura por que passa a família de Katerina Ivanovna, a família de Marmeladov, a família de Sônia Marmeladova, a Polietka, aquela criancinha. Sabe que o próprio Raskolnikov não tinha eira nem beira, teve que largar a faculdade por não ter dinheiro para pagá-la. Sabe que a maioria dos personagens era pobre e sabe que a usurpação do capital, o poder do dinheiro, a crítica a um dinheiro que concentrava riquezas e poder e coisificava as relações é radical em Dostoiévski. Quem já leu O Idiota sabe que no final da primeira parte de O Idiota, do romance O Idiota, existe toda uma questão
do dinheiro coisificando essa mulher, essa que é a mulher, a meu ver, junto com a Grútica de Os Irmãos Karamazov, a mulher mais bela e exuberante, inteligente e voraz da obra de Dostoiévski, Anastácia Filipovna. Anastácia Filipovna é coisificada e coisifica o seu primeiro pretendente, o Gania, que vai ter que decidir entre se vender para o seu dote, né? Ela que daria o dote no casamento, e ter a sua personalidade social incinerada. O dinheiro é mote de crítica radical em Dostoiévski. Quem não perceber isso, não percebe o caráter anticapitalista do Dostoiévski e quer unilateralizar determinada voz religiosa como se ela fosse unívoca. Eu já disse que não é, eu defendo que não é, e quem quiser defender que é, venha conversar comigo, vamos debater. Isso já foi motivo de muitos debates meus aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, em muitas conferências das quais eu participei. E quero dizer a vocês o seguinte: o dinheiro, então Dostoiévski é um anticapitalista irrestrito, ele é, na verdade, um comiserado pelos pobres e acha que deve haver mais solidariedade, deve haver uma reforma social? Sim. E sabe quando Dostoiévski dá as mãos para o socialismo? Quando alguma geração, por exemplo, nos socialistas utópicos da década de 1840, geração da qual o próprio Dostoiévski fez parte, então a gente pode falar que Dostoiévski, quando via laivos cristãos do socialismo utópico, aí ele aderia. Por quê? Porque se fosse possível combinar uma reforma social imanente neste mundo com a dimensão da fé na existência do além-mundo e dos princípios cristãos de altruísmo, de oferecimento da outra face, como pregava Jesus Cristo no Sermão da Montanha, Dostoiévski era um esquerdista cristão. Vocês estão entendendo? Não dá para dizer que ele era como o nosso querido Mael, um democrata cristão. Aí como o nosso saudoso José Maria Emael, em quem eu nunca votei, mas cujo jingle eu jamais esqueci. Mais uma vez, gente? Mais uma vez? Emael, um democrata cristão. Eu sempre esqueço a continuação desse jingle formidável de José Maria Emael, o representante da democracia cristã brasileira. Dá para dizer isso da Dostoiévski, mas é importante dizer o seguinte: quando os esquerdistas, sobretudo da geração de 1860, se apartam radicalmente de qualquer laivo de espiritualidade, abraçam o ateísmo, que para Dostoiévski tinha não uma impressão abstrata. Por Dostoiévski, ateísmo era ideologia ocidental, era ideologia antirrussa. Então, o ateísmo em Dostoiévski era visto com várias vertentes. Era visto como uma vertente moderna e anticristã, mas essa modernidade não era desprovida de laivos nacionais. Porque como vinha da Europa Ocidental, que estava sendo carcomida, pensava Dostoiévski, pelo individualismo ocidental e capitalista, o anti-ateísmo, ou seja, a militância espiritual, guardava as bases da tradição cristã da Rússia. Vale frisar que, historicamente, a Igreja Russa nunca se apartou do Estado. Talvez só durante a União Soviética que essa igreja esteve fora do Estado. Ou, pelo menos, o Stalin reabriu as igrejas, né? Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, para tentar, obviamente, galvanizar o apoio do coração do povo, já que o regime soviético tinha ali 20 anos e o czarismo cristão tinha séculos e séculos ali. Não é isso, gente? Então, vocês estão entendendo? Quando é que Dostoiévski se aparta da inteligência revolucionária? E quero dizer a vocês que este livro aqui, sobre o qual eu vou dar um curso em dezembro, já citei no começo da aula aqui, o curso pela plataforma Zoom que eu vou ministrar sobre a novela Memórias do Subsolo. Nesse livro, Dostoiévski começa, na verdade, em vários momentos havia polêmicas do Dostoiévski com a inteligência ateísta e revolucionária, e nihilista, vamos usar o termo mais propício, remetendo ali ao termo nihil do latim, que na Rússia foi empregado pela primeira vez do romance Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que antecede em pouco tempo aqui. Memória do Subsolo é de 1864. Aqui, principalmente na primeira parte, o Subsolo, nós temos uma diatribe, nós temos uma polêmica radical com os revolucionários de então,
tá? E eu já fiz, quero dizer que eu já fiz a resenha da primeira parte de Memória Subsolo, tá? E vou deixar aqui o link para vocês assistirem. Então, vocês estão entendendo, gente? Dostoiévski tinha proximidade com as tendências democráticas, socialistas que estão no próprio evangelho. É mais fácil um rico passar, é mais fácil um camelo, que não é um camelo, viu, gente? É um tipo de nó. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vai lá um rapaz que é bom filho, bom marido, bom pai, sei lá, bom tudo, boa pessoa. E ele vai para Jesus Cristo e fala: eu faço tudo que o Rabi, que era a forma como Cristo era chamado, eu faço tudo que o Rabi recomenda. E o que mais me falta para entrar no reino dos céus? Aí Jesus Cristo, com a sua perspicácia, com a sua espirituosidade, diz para o rapaz: você volta para tua casa, vende tudo que você tem e vem me seguir. E aí você vai entrar no reino dos céus. Sabe quando esse rapaz volta a seguir Jesus Cristo? Nunca. Essa é uma colocação de alguém conservador? Jesus Cristo era conservador? É uma coisa impressionante. Eu já fiz, vou deixar aqui para vocês a descrição, na descrição desse vídeo, o link para a leitura que eu fiz no Sermão da Montanha. Existem aspectos ali, principalmente em relação ao casamento, que são mais conservadores, pode haver, mas naquilo que é mais universal, naquilo que não é contingente, eu realmente, essa é a minha interpretação, e felizmente eu estou ao lado de padres, pastores, pais de santo, membros de comunidades espíritas, progressistas que concordam comigo. Eu não acredito que Jesus Cristo discriminaria as famílias, porque não existe uma família apenas, existem várias famílias. Eu certamente não acredito que Jesus Cristo, com a sua dimensão de amar ao próximo como a ti mesmo, discriminaria as pessoas por orientação sexual, por gênero, por etnia, certamente não. Então é importante dizer que a colocação sobre a família é mais datada ali no Sermão da Montanha. Agora, essas colocações são universais, valem para quaisquer tempos históricos e reformariam os corações e as instituições sociais se fossem postas em prática. E aí é importante dizer que no Sermão da Montanha, Cristo ali traz as dimensões. Ao lado de quem Jesus Cristo estava quando chegou a Jerusalém? Era um exército poderoso? Pôncio Pilatos, inclusive, perguntou para ele: cadê teu exército? Qual que era o exército de Cristo? Anciãos, criancinhas, mulheres proscritas, doentes. Vocês estão percebendo? Entrou num cavalo branco alado e magnânimo? Não, num jumentinho. Vocês estão percebendo? Ao lado de quem Jesus Cristo andava? Por que ele fala dos pobres de espírito? Para a dimensão daqueles que não têm voracidade pelo poder. Por isso que Nietzsche vai inverter. Por isso que lá no Anticristo, na resenha que eu fiz, Nietzsche vai colocar Cristo de ponta cabeça. Porque para Nietzsche, esse arrefecimento da vontade de poder é o niilismo propriamente dito, porque Nietzsche não acredita em nada depois dessa vida e acha que é estiolar, é arrefecer a vontade de poder. Pois é, Cristo colocaria Nietzsche de ponta cabeça. Porque para Cristo, querer o que do âmago desse mundo, que é o poder, e é fortalecer o ego, é justamente se apartar dos demais, ou, na verdade, se aproximar dos demais para coagi-los, submetê-los, instrumentalizá-los. Como é, infelizmente, o caso de boa parte da história, se não da maioria da história humana, e o é radicalmente na contemporaneidade. Então, o cristianismo já é ambíguo. E o cristianismo de Dostoiévski é ambíguo. Então, gente, vamos pensar. As pessoas que discordam de mim têm todo o direito de fazê-lo, desde que democraticamente, não me aviltando, isso eu não vou aceitar, ninguém aceita ser aviltado. Essa aqui é minha casa virtual, vocês estão todos convidados, todos e todas. Vão me aviltar, desculpem. Não tem espaço para xingamento, para insulto, isso aqui é um espaço de democracia. Discordância está tudo bem, desde que com respeito. Às vezes pessoas... São a minoria, viu, gente? Graças a Deus, as pessoas aqui são muito respeitosas e têm me tratado com respeito. Quando discordam, tá tudo certo. Mas algumas pessoas, às vezes, vêm com violência, com truculência. Não vão ter, não discuto. Simplesmente não discuto. Essa pessoa não vai fazer parte desse canal. Essa pessoa está ocultada desse canal. Vocês podem ter absoluta certeza disso, tá? Então, gente, o cristianismo das Dostoiévski é ambíguo. E eu quero dizer mais. A própria relação do Dostoiévski com o dinheiro é ambígua. Pô, Flávio, você só acha a contradição do Dostoiévski? Exatamente isso. Dostoiévski, eu vou repetir, era um revolucionário e um reacionário. Era um progressista e um conservador. Como muitos de nós somos, muitas vezes.
Lá em Recordações da Casa dos Mortos, esse livro maravilhoso que Dostoiévski escreveu bem no comecinho, na década de 1860, Dostoiévski sai da prisão, né, ele fica 4 anos em trabalhos forçados, depois tem que servir ao exército russo por 6 anos, coercitivamente, permanecendo na Sibéria, só volta para São Petersburgo por círculos literários ali da Rússia Ocidental, da parte ocidental da Rússia, no final da década de 1850, começo da década de 1860, e agora, inclusive, a editora 34, com tradução do Paulo Bezerra, está publicando uma edição do Recordações da Casa dos Mortos, com o título Escritos da Casa Morta, tá? É a tradução que o Paulo Bezerra fez. Inclusive, essa tradução é mais próxima, de fato, apesar de eu achar literariamente mais bonito o título Recordações da Casa dos Mortos, que foi uma adaptação da tradução, da primeira tradução francesa da obra, Zapiski Smirtvava Doma, Zapiski, gente, é uma palavra que está no próprio Memórias do Subsolo. Zapiski é uma palavra, um substantivo que pode ser traduzido como memórias. E memórias é um bom termo, eu gosto, porque você pode tanto se remeter à noção de que você se lembra, mas memórias são um gênero literário. Então, escritos são só o gênero literário, são só escrito, mas não necessariamente está rememorando. Eu prefiro memórias. A Smirtvova Doma é da Casa Morta mesmo, né? Eu gosto, estou falando por preferência como escritor, tá? Não estou criticando a tradução do Paulo Bezerra. Aliás, eu admiro muito as traduções que o Paulo Bezerra faz. Acho que é um exímio tradutor. Só dizendo que Recordações da Casa dos Mortos é um título mais bonito. Mas aí o Paulo Bezerra fez uma opção mais próxima pelo sentido da letra, pelo sentido da dimensão do respeito à letra, vamos dizer assim, né? E eu vou deixar o link agora para o livro que a editora 34 está lançando, e está relançando, né? Na verdade, está lançando, salvo engano, a Nova Alexandria já tinha feito uma edição do Recordações da Casa dos Mortos, e agora 34. E quero dizer a vocês que nas próximas semanas, o Caderno Literário, aliás, do jornal O Estado de São Paulo, vai publicar um texto de minha autoria sobre o bicentenário do nascimento de Dostoiévski, que vai acontecer em 1821, e nesse texto que eu vou de minha autoria, que vai ser publicado no Estadão, vai ter também uma discussão ali final sobre Recordações da Casa dos Mortos ou Escritos da Casa Morta, como queiram, tá? Mas lá nesse livro, que traz as memórias de Dostoiévski da época da prisão, ele vai dizer uma coisa que é liberal, no sentido político e econômico. Ele vai dizer que a Casa dos Mortos poderia ser tida como uma metáfora para uma sociedade coercitiva dos socialistas. Por quê? Porque tudo era provido pela instituição. Moradia, comida, vestuário, hora de acordar, hora de dormir, o que pensar, pelo menos o que falar. E o que faltava a esses detentos da Casa dos Mortos para o Dostoiévski era uma expressão muito cara a Dostoiévski, que o Nietzsche interpretar como vontade de poder, e que em Dostoiévski pode soar como posse da própria personalidade. Agir a bel prazer. Agir com determinação própria. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês a nossa querida Márcia Walter. Ó, um beijo para a Márcia, que é, salvo engano, da cidade de Porto Alegre, onde eu estive no ano de 2005, aliás, há 15 anos, em novembro de 2005, recebi um presente do meu querido amigo Teixeirinha, que hoje estava radicado no Recife, agora está de Malicuia, está de mudança para a Ciudad de México, para a cidade do México. Estive em Porto Alegre em 2005, Teixeirinha me deu um presente, porque ele é torcedor da Portuguesa de Desportos. Fui no ônibus da Portuguesa para Porto Alegre, a bordo do ônibus da Portuguesa para Porto Alegre, para assistir Portuguesa 2, Grêmio 2, semifinal do campeonato, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2005, ano em que Esporte Clube Corinthians Paulista se sagrou campeão brasileiro, salvo engano, vamos lá, 1990, primeiro título, 98, segundo título, 99, terceiro título, 2005, tetracampeonato do Esporte Clube Corinthians Paulista. Márcia, querida, seja muito bem-vinda. Um beijo para você, muito obrigado por ter se tornado membro do meu canal, minha querida. Aí vamos lá. O que Dostoiévski vai dizer da Casa dos Mortos? Ele vai dizer que a posse da própria personalidade
é algo que falta aos detentos, porque tudo é determinado de fora. E aí, quando os detentos podiam se apropriar da moeda de troca da prisão, leia-se cigarro, ou mesmo de alguns capiques, ou que a gente chama de copec, né? Aportuguesando, capique, que é o centavo russo, eles ficavam doidos. Ele agir com base no princípio da apropriação da própria personalidade é para o Dostoiévski a quintessência do que é humano. É por isso que a personagem, o paradoxalista do subsolo, o homem do subsolo aqui, anti-herói da novela Memória do Subsolo, age tanto racionalmente, com base nos seus interesses, contra si mesmo. Mas isso, mesmo que seja uma autoflagelação, está na ordem da liberdade, do signo da liberdade, da autodeterminação de si. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o Dostoiévski vê que num sentido liberal, num sentido de posse da própria personalidade, o dinheiro pode ser um mediador fundamental para que isso aconteça. Por isso, o Dostoiévski é antitotalitário, é anticoerção, é anti-sociedade encampada e fechada por instituições que determinem um planejamento social à revelia do que são, na verdade, homens e mulheres. Porque são racionais, em parte, vai dizer o homem do subsolo. A razão é muito boa, mas o coçar-se, mais o flagelar-se, mais o querer, mais as pulsões, diria Sigmund Freud, leitor contumaz de Fyodor Dostoiévski, são como que um mar caudaloso, voraz, cercando a ilhota da razão no homem e na mulher. Vocês estão entendendo? Então o dinheiro é o mediador do desejo. Então Dostoiévski é um liberal? Sim. Mas quando o capitalismo não é liberal, e o capitalismo atual não tem absolutamente nada de liberal, absolutamente nada de concorrencial, a concorrência vale para os pequenos. Vocês querem... quem acredita que grandes corporações são concorrenciais, também acredita em Papai Noel. Quem acredita que grandes corporações são concorrenciais, gostam de concorrência, elas gostam de concorrência para seus inimigos comerciais e econômicos. Vocês estão percebendo, gente? Então, olha a relação ambígua de Dostoiévski com o dinheiro. Crítico do dinheiro, apologista do dinheiro. Crítico do socialismo, apologista do socialismo. Ambíguo em termos cristãos. Revolucionário e reacionário. Progressista e conservador. Contraditório. Obra uma amálgama. Por isso, gente, eu quero terminar a aula de hoje, essa primeira parte da aula, 1 hora de aula. A Márcia está dizendo que é de Porto Alegre. Olha lá, maravilha. E a Marta Santi, que é seguidora do meu canal, está perguntando: Professor Vassoler, a ti знаешь русский язык, a ti можешь говорить русский язык? Marta Santi, подруга моя, я могу говорить чуть-чуть по-русски. Когда я жил в Москве, я говорил по-русски, но сейчас я не очень хорошо могу говорить по-русски. O que eu estou dizendo para vocês? Que eu conheço um pouco de russo, eu aprendi russo quando eu morei na Rússia, eu inclusive, né, gente, conversando no dia a dia, você vai aprendendo. Agora, gente, eu não tenho a fluência que eu tinha quando eu morei lá, faz muito tempo que eu morei, faz 12 anos. É mais importante para mim, na minha pesquisa, ler em russo do que falar. Mas como morei, o russo fica aqui no meu coração, né? Fica aqui na memória, fica aqui comigo. Porque quando você mora, gente, você realmente internaliza vários aspectos da língua, tá bom, minha querida? Então foi isso que eu te disse, que eu falo um pouco, consigo falar, não com a fluência que eu tinha quando morei, mas estou aí, consigo ler em russo, tá bom? Então vamos lá, gente. A Luciana aqui só para colocar. A Luciana está dizendo, mas Porto Alegre são 18 horas de ônibus. Exatamente, 18 horas. Quero dizer a vocês que na época eu tinha um cabelo de metaleiro, que eu gostava de heavy metal, que batia quase na cintura. E o vento ficou batendo, foi um verdadeiro nó. Meu Deus do céu, foi um negócio complicado. Então, gente, quero dizer a vocês que não é à toa que no velório de Dostoiévski, que aconteceu em janeiro de 1821, Dostoiévski morreu no dia 28 de janeiro de 1821, não é à toa que no velório de Dostoiévski havia, à direita do seu caixão, monarquistas, clérigos da Igreja Ortodoxa e ali os representantes, por exemplo, das frações capitalistas. E à esquerda do seu caixão havia representantes anarquistas, havia socialistas. Vocês estão percebendo isso?
Então, eu quero dizer a vocês que a nossa época deveria ter aprendido a pensar pela chave da conjunção aditiva e não da conjunção alternativa ou. Então, faço mea máxima culpa, me chibateio aqui, me chicoteio e falo, essa aula deveria se chamar Dostoiévski, revolucionário e reacionário, como eu tentei explicar para vocês. Então, quando vocês assistirem a palestra lá que eu ministrei em 2014 na Universidade Federal de Juiz de Fora, vejam, não falei que Dostoiévski faz apologia restrita ao socialismo. Como não falei isso agora? Mas quem quiser ter honestidade intelectual e honestidade espiritual, inclusive moral, tem que ver que várias premissas éticas, morais, de solidariedade do socialismo são irmãs do cristianismo e vice-versa. Não é à toa que tantos autores cristãos são ovacionados por socialistas. Não é à toa, eu me arrepio ao falar isso. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo a penugem deste youtuber. O pessoal dá risada que eu falo youtuber. Eu me arrepio a me lembrar de um obelisco, baixote, não é nem tão grande, que fica ali perto do Kremlin. Já citei aqui em aula isso. Por que o Thomas More, esse grande filósofo, estadista e jurista inglês, que escreveu a Utopia, que era cristão, está lá citado pelo obelisco da União Soviética. Vai ler a Utopia. Vou deixar aqui a leitura de trechos da Utopia, em que o Thomas More combate a propriedade privada dos meios de produção. Vocês vão ver isso. Na verdade, ele fala da propriedade privada em geral, fala de uma coletividade cristã na Utopia. Vejam vocês. Vão ver por quê. Vão ver por que Platão, na sua República, apesar de ser crítico da democracia, como Platão rompia com a dimensão de nascimento, de desigualdade por nascimento, e trazia uma dimensão de talento, de possibilidade subjetiva de expressão. E nisso rompia com a dimensão de casta da sociedade grega, e também é tido como um precursor da utopia. Nietzsche chama Platão de precursor da utopia, esse socialista avant la lettre, antes do tempo. Vocês estão percebendo? Então, gente, esse canal é um convite para desdogmatização, tá? Eu tenho as minhas posições, vamos dizer assim, ó, o Flávio Ricardo Vassolero, intelectual, tem as suas posições, tem as suas predileções políticas, tem as suas predileções espirituais, tem as suas posições. Como escritor, eu bebo em Platão, eu bebo em Dostoiévski, eu bebo em autores livre-pensantes que conseguiam, sobretudo, pensar contra si mesmo. E eu acho que a postura cética, a postura da filosofia cética é muito salutar. Ter dúvida de si mesmo é algo muito importante porque pressupõe humildade. E o próprio apóstolo Paulo de Tarso, antigo perseguidor de cristãos, que passou de judeu perseguidor de cristãos a cristão convertido, que teria visto Jesus Cristo ali na estrada de Damasco, que hoje fica na Síria, e Cristo teria dito para Paulo, para Saulo na época, Shaul na época, para Saulo, Saulo, por que me persegues? O Paulo vai dizer que é preciso se esvaziar, é preciso ter a kenosis, o rebaixamento de si, a dimensão da luta contra o egoísmo próprio. Essa coisa que a nossa sociedade tanto repudia. Né? As pessoas que têm humildade são pessoas tidas como azarões, cartas fora do baralho. Que coisa lamentável, né, gente? Quer dizer que narcisismo e queda de braço e cabo de guerra são as balizas das nossas relações. Vocês estão percebendo, gente? Então, é nesse sentido que eu gostaria de propor essas reflexões aqui para vocês, que nós tivéssemos em mente o signo da contradição, que nós percebêssemos a polissemia em Dostoiévski, e que não fizéssemos como muitas frações da fortuna crítica de Dostoiévski fizeram. Isola uma determinada voz e acha que essa voz centraliza, sintetiza a obra de Dostoiévski como um todo. Quando, na verdade, é importante ter, pelo signo da contradição, a convivência dos contrários, a convivência dos antípodas, de tese e antítese. Por isso que eu li o Dostoiévski pela chave da dialética. Por isso que no meu livro, Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, eu fiz leituras tão polêmicas, tão heterodoxas, tentando romper com dogmatismos. Gente, uma coisa que sempre me incomodou na vida é resignação e dogmatismo. Se é para dizer o que outras pessoas já disseram, não contem comigo. Estou fora. Não tô fora.
E vocês sabem muitas vezes que ficar em determinados clubes é uma postura mais fácil, né? A despeito a despeito da distância que esse clubismo, esse panelismo, esse dogmatismo guardam em relação a despeito de que todos esses fatores guardam em relação à realidade. Eu prefiro realmente ter as agruras da dúvida à certeza dogmática e regelada, engessada e coisificada. Tá bom, gente? Passamos então a nossa primeira hora de aula. E a partir de agora, eu abro o chat para as perguntas de vocês. Quem fizer saudações por super sticker ou perguntas no super chat terá primazia, claro, está contribuindo para o canal. Todos vocês estão contribuindo para esse canal. Claro, eu agradeço a todos e a todas, mas as pessoas que contribuírem aí para o canal aí, para me ajudar, que é essa universidade aberta. Gente, vocês imaginam esse canal daqui a 5 anos? Quantos autores e autoras, quantas obras resenhadas, quantos filmes resenhados, quantas aulas? Isso aqui vai ficar para o resto da vida, gente, pelo menos da minha vida. E, eventualmente, se um dia me tornar pai, para o meu filho e para minha filha, para o meu neto e para minha neta. Se eu me tornar pai, pode ser que até veja filho e filha. Agora, neto e neta, infelizmente, eu acho que vai ser difícil. Mandem, por favor, as suas perguntas em caixa alta, tudo bem? Antes de abrir para as perguntas de vocês, quero dizer o seguinte. Olha, o curso sobre memórias do subsolo já tem 20% das vagas ocupadas. É mole, gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. O link para vocês se inscreverem neste curso, tá? O Sérgio aqui está falando, está citando o meu mentor Antônio Abujanra, que morreu no dia 28 de abril de 2015. 3 anos depois do falecimento da minha saudosa mãe, tá? Eu lembro muito bem porque ele morreu no dia 28 de abril, minha mãe também morreu no dia 28 de abril. Então, gente, é preciso idolatrar a dúvida. Então, gente, eu não vou responder pergunta que não estiver em caixa alta. Peço que vocês coloquem suas perguntas, por favor, em caixa alta. Inscrevam-se. O link para a plataforma Simpla está aqui embaixo, tá bom? Então, gente, vamos lá. Temos perguntas. Deixa eu ler aqui a primeira pergunta. Calil Lousada. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O Calil Lousada. Obrigado, Calil, pela pergunta. Professor, o senhor, você, podem me chamar de você. Estamos juntos. Você acredita que Stavrogin, Nikolai Stavrogin, né, do romance Os Demônios, é a personagem dostoiévskiana que levou o niilismo moral às últimas consequências? Calil, a meu ver, não. A meu ver, o Stavrogin faz a mesma coisa. O Stavrogin é uma síntese entre o Raskolnikov, que é homicida, e o Svidrigailov, que é um pedófilo. Coisa lamentável, né? Duas coisas, obviamente, lamentáveis. Para mim, as duas na verdade, a personagem mais radical do Dostoiévski se chama Kirillov. Porque o Kirillov, ele não só se mata, porque o Svidrigailov, no final, se mata, como ele faz uma apologia do suicídio como a religião nihil que vai substituir o cristianismo. Ele vai dizer que o cristianismo tem ali, na sua base fundante, são palavras de Kirillov, a entrega em holocausto do seu próprio Deus-homem, que é Jesus Cristo. Então tem uma morte fundante para legitimar o cristianismo. E o Kirillov vai dizer, então eu vou me imolar para mostrar que qualquer ação afirmativa desse mundo deve ser denegada. Porque esse mundo não deve ser afirmado, porque um homicídio, ele afirma o mundo, porque ele afirma uma vontade de poder, ele é vitalizante. E o suicídio é a ação mais radical para aquele que concebe que essa vida é um vale de lágrimas e não faz sentido algum. É por isso que no Mito de Sísifo, esse ensaio maravilhoso do escritor franco-argelino Albert Camus, o Camus, que era um leitor contumaz de Dostoiévski, e cuja obra eu não imagino sem um diálogo com Dostoiévski, vai dizer, né, ele vai abrir o Mito de Sísifo dizendo o seguinte: não há senão uma questão filosófica verdadeiramente séria, o suicídio. Vocês estão percebendo? Então vamos lá, gente. A Patrícia Moraes, deixa eu ver aqui.
Professor, quando lembro a postura socrática de ser humilde perante a perfídia dos desafetos, descobrimos o quanto se faz importante duvidar de si mesmo. Perfeito. Pois é, Patrícia, essa dimensão, minha querida, da humildade é algo que em Dostoiévski está presente moralmente e também está presente intelectualmente. Porque alguém que consegue pensar contra si mesmo e contra si mesma é uma pessoa que está imune, que tem pelo menos, ela está vacinada contra a bactéria ou o vírus do dogmatismo. O dogmatismo já matou tantas pessoas em guerras religiosas, em guerras políticas. Ele mata pessoas hoje em dia. Pessoas invadem, como já aconteceu com esse canal, invadem uma aula ao vivo democrática para xingar esse professor e tantos outros canais, estou falando do meu porque aconteceu comigo, mas tantas pessoas aí estão achincalhadas por causa disso. E se nós pensarmos bem, é importante dizer, gente, que o campo da esquerda não tem primazia da bondade e o campo da direita, a menos que se esteja falando da extrema-direita, não tem a primazia do horror. Por exemplo, o liberalismo econômico, quando controlado, quando há iniciativa para pequenas empresas, quando há regulação, eu acho muito benéfico. Eu, inclusive, vejo isso como um antídoto para aquilo que acontecia nos países do socialismo real, por exemplo, com o mercado clandestino. Vocês estão com desvio de posses do Estado. Então, eu estou tentando mostrar a vocês esses aspectos. Vamos lá, gente. Aqui nós temos o nosso querido amigo Heisenberg. Provavelmente tem ascendência. Wie geht's dir? Ia quase combinando. Wie geht's dir, Drugmoy? Combinando alemão. Wie geht's dir? Geht es dir gut, mein Freund? Que é o nosso querido Heisenberg. Estou perguntando se ele está bem. Professor, a passagem que Raskolnikov, no Crime e Castigo, se ajoelha aos pés de Sônia, tem ligação com Maria Madalena se ajoelhando aos pés de Jesus? Então, Heisenberg, a gente pode fazer essas associações, mas eu quero dizer a você o seguinte, quem que estava? Olha, isso é uma coisa dolorida, hein? Quem é... claro que Maria Madalena é associada, historicamente, com uma namorada de Jesus Cristo. Eu não vejo problema algum. Qual é o problema? Aliás, para mim não há problema algum, para mim é uma coisa maravilhosa que Jesus Cristo, um ser humano, eu não concebo, com todo respeito a quem concebe Jesus Cristo como Deus, eu concebo Jesus Cristo como um ser humano, como eu, como você, mas um ser humano de uma iluminação formidável, como Buda, Siddhartha Gautama, como Krishna, como Maomé, como Moisés, como Abraão. Vocês estão percebendo, gente? Como o nosso querido, a nossa querida Madre Teresa. Vocês estão percebendo? Como a irmã Dulce aqui no Brasil. São figuras conhecidas, mais conhecidas, menos conhecidas. Mas quero dizer a vocês o seguinte. Maria Madalena se prostrou aos pés de Cristo, né? Mas Maria, uma outra Maria, que é a sua mãe, assistiu à crucificação. Isso é uma coisa simplesmente terrível. Quem for mãe e estiver assistindo a essa aula, você consegue imaginar você estar diante da morte do seu filho? Você assistir à crucificação do seu filho? Você consegue imaginar isso? Então, essa prostração, ela diz respeito, inclusive, a uma ligação, e aí eu quero fazer uma digressão. Não vai ser muito longa, mas relativamente longa. Dostoiévski achava que os ateístas, os nihilistas, os revolucionários russos haviam perdido contato com o solo russo. O solo russo, gente, ele tinha a religião cristã ortodoxa e uma dimensão do trabalho coletivo e democrático da terra muito interessantes. É importante frisar, eu já falei isso na aula, em uma aula do Crime e Castigo, do curso pela plataforma Zoom que eu ministrei, e eu friso aqui o seguinte, que na Inglaterra, o primogênito levava a terra e os outros que se top, né? Eu não vou fazer o símbolo aqui para não ser mal educado com vocês, mas que top. Vocês conhecem o símbolo top, né? Que se dessem mal, né? Que se danassem. Na Rússia havia uma divisão equitativa entre os filhos. Olha que germe democrático maravilhoso, né? Apesar de a Rússia ter poucas tradições democráticas nas suas instituições, ou praticamente nenhuma, e não é democracia hoje, é uma oligarquia, uma plutocracia, isso estava no trabalho da terra. Então, beijar o solo também em Raskolnikov, além de ser um motivo evangélico, dos evangélicos, como o Heisenberg pôde perceber, tem uma dimensão de que o Raskolnikov, mediado pela Sônia, que é quem pede, vamos nos lembrar,
de que é uma mulher, de que é a Sônia. Olha como as mulheres são salvíficas em Dostoiévski. As melhores figuras em Dostoiévski são o Príncipe Myshkin, o Alyosha Karamazov, o Príncipe Myshkin do Idiota, do romance O Idiota, o Alyosha Karamazov do romance Os Irmãos Karamazov, a Sônia Marmeladova do romance Crime e Castigo e a Lisavieta, a jovem da novela Memória do Subsolo. Essas são figuras formidáveis ali ao longo da obra de Dostoiévski. E é a Sônia que pede que o Raskolnikov se prostre perto do Mercado do Feno, que é uma espécie de mercado municipal aqui de São Paulo. Quem conhece o mercado municipal, o Mercadão Municipal, dentro do mercado municipal as lojas são elitistas, infelizmente, mas as cercanias do mercado municipal são extremamente plurais, democráticas e tal, e mais populares. E é ali que o Raskolnikov vai beijar o chão. Então vocês percebem que tem uma ambiguidade, tem uma polissemia. Tudo bem, gente? Vamos lá. Deixa eu procurar mais perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês estão mandando perguntas em caixa alta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Opa, achei uma aqui. Vamos lá. Olha, a Luciana Beatriz Chagas está dizendo: eu conheço a versão para prefeito e a versão para deputado estadual de Ei, 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 Mael, um democrata cristão. Inclusive, gente, outro dia eu recebi um vídeo no WhatsApp de uma festa rave. Alguém recebeu esse vídeo? Eu dei muita risada. O pessoal tá lá ouvindo uma pancadão de techno, de repente o DJ... Ei, 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 a rapaziada começa ali a vibrar com o Emael. Vai saber o que essa rapaziada, municiada por algumas substâncias de caráter duvidoso, eventualmente, não todos e todas, mas eventualmente, o que Emael essas pessoas estavam ouvindo, né, gente? Obrigado, Luciana. Vamos lá, gente, mais perguntas aqui. Aqui o Caio Lousada está mandando outra pergunta. Para você, qual a importância literária do capítulo da confissão do Stavrogin ao clérigo Tikhon no livro Os Demônios? O Calil, é sensacional. Opa, desculpa que eu coloquei sem querer aqui. Gente, esse capítulo da confissão do clérigo Tikhon, da confissão do Nikolai Stavrogin ao clérigo Tikhon, é muito importante e foi censurado, viu? À época de Dostoiévski. Por que ele foi censurado? Pelo seguinte, porque tinha ali a confissão do Stavrogin de que ele tinha seduzido de forma horrorosa e totalmente condenável, é claro, uma menina, uma mocinha de 12 anos, salvo engano. E depois essa moça, côncia, essa menininha, côncia do seu aviltamento, chegaram a se enforcar. Ali, gente, nós temos as balizas de alguém que, na rememoração, e mesmo numa confissão para um clérigo, como que tem o prazer na loquacidade, como se ele ejaculasse barbaramente, horrivelmente, ao retratar, ao trazer à tona novamente essa dimensão, tá? Agora, é preciso dizer o seguinte, que ele está se confessando. E ao se confessar, é importante que a gente entenda que, ao fazer uma confissão, o Nikolai Stavrogin está buscando algo que não é neutro. Quem se confessa também pode sentir comiseração, pode sentir culpa e, eventualmente, laivos de arrependimento. Então, gente, quando eu falo isso para vocês, para que nós entendamos que a chave da contradição é uma boa chave para a leitura de Dostoiévski. Gente, estamos quase chegando ao fim aqui das nossas perguntas. Vamos lá! Pessoal, já deram um like aqui no vídeo? O pessoal já deu like no vídeo com 14 para arremedar aí uma figura com dificuldade cognitiva da nossa contemporaneidade brasileira, né? Não preciso falar o nome dessa pessoa, tem uma dificuldade ali, apesar de ter tido a oportunidade de estudar, né? Que coisa, né, gente? Tem pessoas que sofreram crime social. Vamos lá, deram um like aqui no vídeo, curtiram o vídeo com 14 isso. Então, gente, vamos lá, vou ler mais algumas perguntas. Vamos terminando a aula de hoje. Se eu não conseguir responder a todas as perguntas, deixem as perguntas de vocês aqui embaixo deste vídeo, tá bom? O nosso querido Sérgio Caps Henriques Cruz, vamos lá. Pode-se dizer que nas perspectivas políticas há menos espaços para as ambiguidades, se comparado com a subjetividade humana?
pois questões políticas ambíguas podem ser encaradas como incoerentes. Olha lá, o Sérgio fala isso, e a nossa querida Camila Henrique, que é seguidora, membro do canal, olhem aqui, ó, do lado do nome da minha querida Camila, para quem eu mando um grande beijo, um grande abraço, tem esse símbolozinho aí, ó, de que ela é membro do canal. Obrigado, Camila. E a Camila tá dizendo perfeito pro Sérgio. Sérgio, meu amigo, é o seguinte, é uma pergunta muito importante, porque a luta política, ela realmente é mais unilateral. E você pode municiar um adversário, uma adversária, se você fizer muita concessão. Eu quero dizer a vocês que quando eu li trechos do romance Doutor Zhivago, do grande Boris Pasternak, esse gigante, escritor soviético gigante, eu quero dizer a vocês que, num determinado momento, o Pasternak chama os revolucionários de maniqueístas. Porque, de fato, numa revolução, e mesmo numa batalha política, numa campanha política, vejam que até campanha é uma ação militar. Chamar de campanha política já mostra que municiar o adversário com a oposição é perigoso para quem o faz. Admitir muito mérito no adversário pode suscitar dubiedade. Mas eu quero dizer a vocês que, humanamente, a experiência é muito mais complexa e ambígua, como o Sérgio pôde colocar, da subjetividade. E acho que um sonho maior seria o sonho, o ápice da utopia, e Dostoiévski vai falar sobre isso num texto que não é tão lido, chamado Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Em Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, Dostoiévski vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a maior utopia não seria a distribuição dos meios de produção ou instituições socializantes, porque ela ainda pressuporia homens e mulheres que não amam os próximos. A maior utopia seria a conciliação de um indivíduo que pedisse liberdade para as instâncias do Estado, digamos, e que o Estado lutasse para lhe dar liberdade, mas que ao mesmo tempo esse indivíduo soubesse que precisaria sacrificar parte da sua liberdade em prol do todo, para agir pelo todo. Ele vai dizer isso no momento que eu considero o de mais alta utopia de reforma do coração humano, que levaria a reformas institucionais. Para Dostoiévski, é preciso chegar à mudança do coração como para Cristo, né? Lá onde está o seu tesouro, ali reside o seu coração. Ou lá onde está o seu coração, ali reside o seu tesouro. Vocês estão percebendo? Então, gente, Sérgio, eu quero até fazer uma nota biográfica nisso, falar uma coisa que eu sentia quando... Durante um pouco, eu nunca tive filiação a nenhum partido político. Eu militei muito rapidamente em movimento estudantil na época da faculdade, e eu me decepcionei muito. Eu não quero dizer que quem o faz deve ser condenado. Muito pelo contrário, eu apoio. Não é da minha vocação e da minha personalidade, mas eu quero dizer por quê. Porque quando eu ouvia, apesar de eu gostar de discussões que sejam democráticas e gostar de me engajar em discussões, defender meus pontos de vista, eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de mudar de ponto de vista se a pessoa consegue me convencer. E eu acho muito salutar. E a minha literatura, as pessoas que já leram os meus livros, o Evangelho segundo Talião, o Tiro de Misericórdia e o Diário de Escritor na Rússia, e mesmo meu livro sobre Dostoiévski, que eu citei algumas vezes aqui na aula, sabem que eu gosto muito da construção de diálogos entre personagens, ou mesmo pessoas. E eu gosto do princípio do contraditório. E eu quero dizer a vocês que na faculdade eu aprendi muito mais, muitas vezes, nas discussões que eu tive com colegas, com os colegas e as colegas, do que dentro de sala de aula. Porque ali a gente podia arejar e trazer princípios que muitas vezes não eram abordados. E quero dizer a vocês que a prática política justamente me dificultava para isso, porque às vezes numa campanha, numa discussão, eu não podia dar corda para aquele que era meu adversário político, mas que poderia ter razão e eu admitia. Então, seja no sentido ideológico, seja no sentido humano, eu considero importante o contraditório. Por isso que eu me considero, eu não sou um liberal no sentido econômico, mas eu advogo, eu acho muito importante o liberalismo político. Inclusive porque a direita e a esquerda, nos extremos, quando houve cerceamento da possibilidade de pluripartidarismo ou plurirepresentação, a história mostra que houve carnificina, perseguição a adversários, censura, cerceamento. Vocês estão percebendo, gente? Então, pessoal, gente, estamos chegando a quase 2 horas de aula.
eu quero dizer muito obrigado a todos e a todas vocês. Muito obrigado a Márcia Walter, que se tornou membro do canal aqui ao vivo. Muito obrigado, Marcinha. Obrigado. Beijos e abraços a Porto Alegre. Eu não sou gremista nem colorado, né? Não sou torcedor do Grêmio nem do Inter, tenho respeito pelos times, sou corintiano, mas mando um abraço a Porto Alegre. Pessoal, olha, quero deixar o recado para que vocês aproveitem. O curso sobre crime e castigo teve as vagas ocupadas em 7 dias. O curso sobre o romance O Idiota teve as vagas ocupadas em 6 dias. Em 1 hora de divulgação, agora desde que eu comecei a aula, obviamente eu não olhei para a plataforma. Quer ver, gente? Eu vou fazer um experimento aqui ao vivo, que dá para eu ver isso. Aí eu vou atualizar vocês. Eu vou falar para vocês. Estou olhando aqui, vocês não conseguem ver, claro, mas eu estou olhando agora para a plataforma Simpla, só para dizer a vocês o seguinte: neste momento, eu estou olhando aqui para a plataforma Simpla no curso sobre o crime e castigo. Neste momento, deixa eu falar para vocês, mais de 20%, faz 2 horas que eu comecei a divulgar o curso sobre memória do subsolo, e mais de 20% das vagas já foram ocupadas. Então, gente, quem quiser assistir ao curso pela plataforma Zoom, e as inscrições são feitas pela plataforma Simpla, curso com valor democrático e acessível, parcelável no cartão de crédito, inclusive se você precisar, você pode pagar no boleto bancário também. Olha aqui, a membro do canal, Beatriz Assis, tá falando show, obrigado Beatriz, lá de Santa Catarina, obrigado querida. Aproveitem, se inscrevam quanto antes, tá bom? Quem quiser ser membro do canal, logo eu vou começar a fazer os sorteios de livros, logo eu vou começar a fazer sorteios de brindes. Sejam membros, aqui embaixo desse vídeo tem o link, seja membro. Vocês podem ser membros do canal, patrocinar esse canal nas faixas de membro. Humanistas de Sócrates, R$ 4,99 por mês. Humanistas da Dostoiévski, R$ 14,99 por mês. Humanistas da Fiel, R$ 39,99 por mês. E Humanistas de Vanguarda, R$ 99,99 por mês. E vocês contribuem sobremaneira para o canal. Gente, muito obrigado, um grande abraço, deem um like no vídeo. Amanhã, às 8 horas da noite, vai haver um Vassoler Debate especialíssimo com a minha amiga e doutora em literatura russa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Verônica Filipovna. Nós vamos falar, essa da Dostoiévskiana também, nós falaremos sobre poesia, sobre Rússia, poesia e revolução. Amanhã, Vassoler Debate, às 8 horas da noite. Quinta-feira, nesse canal, haverá uma resenha sobre o livro Confissões do grande Agostinho de Hipona, que posteriormente seria canonizado pela Igreja Católica como Santo Agostinho. E, no sábado, haverá uma resenha sobre o belíssimo filme que eu revi ontem com muita alegria, chamado Hable con ella, Fale com ela, do formidável cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Então, pessoal, grande abraço a todos e a todas. Muito obrigado. Se inscrevam no curso sobre memória do subsolo. Tchau, gente. Saudações das Dostoiévskianas. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.